Oi, turma. Então, aqui a professora vai falar para vocês sobre as principais características dos átomos e enfatizando a sua estrutura atômica. Vamos lá. Matéria. Tudo aquilo que tem massa, volume, ocupa um lugar no espaço. Corpo de vocês, a roupa, o ar que nós respiramos, tudo é matéria. A matéria é formada por moléculas. As moléculas são formadas por átomos. E os átomos apresentam partículas subatômicas que a gente vai estudar. Então, toda matéria é constituída por partículas minúsculas chamadas átomos. Ainda, os átomos apresentam duas partes fundamentais, que é o núcleo, que nele tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera, que contém os elétrons. Vamos ver aqui na imagem a melhor descrição sobre isso. Então, aqui, ó, onde a professora está apontando aqui, nós temos em bolinhas vermelhas, nós temos os nêutrons, porque não tem carga nenhuma. Nós temos os prótons, porque tem carga positiva e prótons apresentam carga positiva. E nós temos os elétrons que ficam em volta do núcleo, na eletrosfera, que tem carga negativa. Então, um átomo tem prótons com carga positiva, elétrons com carga negativa e tem os nêutrons que não têm carga nenhuma, como está descrito aqui na legenda. E esse aqui é um átomo de carbono. Revisando então, um átomo é formado por núcleo e por eletrosfera. O núcleo nós temos prótons com carga positiva e nêutrons sem carga nenhuma, ele é neutro. Na eletrosfera, nós temos elétrons com carga negativa. Ainda, os prótons apresentam massa igual a 1. Os nêutrons não têm carga, mas eles apresentam massa. Então, prótons e nêutrons são responsáveis por dar a massa do átomo, o peso para o átomo. Os elétrons apresentam carga negativa e a massa deles é desprezível. É insignificante. Eles até apresentam, mas não significa nada para a soma da massa total do átomo, tá? Então, os prótons e nêutrons juntos somam a massa do átomo. Continuando, então, nós temos alguns átomos que são neutros, e para eles serem neutros é preciso que o número de prótons dentro do núcleo do átomo seja igual ao número de elétrons que está na eletrosfera. Então, quando isso acontece, significa que nós temos um átomo em equilíbrio. Ele não reagiu com nenhum outro átomo, ele está equilibrado. Só para enfatizar mais um pouquinho, então, aqui nós temos moléculas. As moléculas é a reunião de átomos ligados para formar, então, as moléculas. Aqui só para enfatizar, uma molécula de água tem 2 hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio. Então, 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Os átomos estão ligados e formam, então, as moléculas. E os elementos químicos? Bom, os elementos químicos eles são encontrados naturalmente na natureza, ou então eles ainda podem ser desenvolvidos em laboratório. E hoje nós temos mais de 100 átomos descritos na tabela periódica. Cada elemento químico é identificado então por um nome, como vocês já viram numa videoaula, um símbolo e um número atômico. Se possível, vocês voltem na nossa aula anterior e peguem a videoaula para ver, tá? O nome ele tem origem nas línguas latina e grega, e o símbolo sempre para formar o símbolo sempre é utilizada a primeira letra do nome, em latim ou grego, ou então duas letras, porque às vezes acontece que repete, né, a inicial, e para não dar confusão, então coloca-se as duas letras primeiras do nome, uma em maiúscula e outra em minúscula. Alguns símbolos são escritos com letras que não possuem correspondência com a língua portuguesa. O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, o oxigênio. Quando nós estamos falando de oxigênio, o símbolo começa com a letra O
e o português é oxigênio. Mas não significa que todos os elementos químicos que vocês vão conhecer são obrigados a ter a inicial da tradução da língua portuguesa. Por exemplo, aqui ó, nós temos o ouro. Se nós fôssemos fazer com a inicial ou no português, iria confundir com o oxigênio. Mas, como é via de regra, foram feitos os símbolos a partir de nomes latinizados ou então em grego. Vamos ver os símbolos de alguns elementos químicos. Então aqui a professora colocou para vocês nessa tabela o nome do elemento químico, que nós temos oxigênio, ouro, prata e assim por diante, e o símbolo dos elementos. Vamos ver o símbolo de cada um. O oxigênio, então, ele é representado pela letra O. O ouro. O ouro, ele é representado pela letra AU. Prata, AG. Cloro, Cl. Carbono, C. Ferro, Fe. E sódio, Na. Então, aqui são alguns símbolos que que são mais usuais até na química, tá? Vocês vão ver mais esses elementos químicos. O número atômico, gente, é o que nós vamos começar a enfatizar mais agora. O número atômico, ele sempre vai ser representado pela letra Z. O que define o número atômico? O que define o número atômico são o número de prótons que tem no núcleo do átomo, tá? Então, o número atômico é representado pela letra Z e eles são identificados pelo número de prótons. Então, o que acontece? Z sempre vai ser igual a P. Z é o número atômico, P é o número de prótons. Então, Z sempre igual a P. Ou Z é igual a P, ou P é igual a Z. Aqui, nós temos como exemplo este elemento químico aqui. Nós temos prótons simbolizados por vermelho, nêutrons por verde e o azul representa os elétrons. Então, se nós temos 2 prótons aqui, significa que o número atômico aqui é 2, tá? Então, 2 igual a 2. Então, pode acontecer dessa forma, tá? Z igual a P ou P igual a Z. O número atômico Z indica o número de prótons existente no núcleo do átomo, novamente, enfatizando para vocês, hélio. O exemplo do hélio. Aqui está aparecendo o número atômico, desculpa aí, número atômico 2. Por que é o número atômico 2? Porque dentro do núcleo do átomo nós temos 2 prótons. Ah, professor, esses 2 nêutrons também vão influenciar? Não, só o número de prótons que influencia no número atômico, tá? No Z. E aqui em cima é o número de massa. Algumas tabelas periódicas já trazem o número de massa, só que nós vamos ver como calcular o número de massa mais adiante. O número de prótons de um elemento químico. Então, o número de prótons ele é identificado pela letra P, tá? Então, o número de prótons ele é identificado pela letra P. E aqui a gente tem uma explicaçãozinha aqui. Defina a massa do átomo com carga positiva e define o número atômico deste elemento aqui. O número de massa é o 14 e o número atômico é o 7. O número de massa é o 14 e o número atômico é o 7. Como que eu sei? Como que sabe disso, professora? Como que a gente consegue identificar isso? Bem, vocês vão ter que olhar em valor matemático. Aquele que tem o menor número, quando aparecem esses 2 números, um de menor valor e o de maior valor, o de menor valor sempre vai ser o número atômico e o de maior valor sempre vai ser o número de massa. Então, aqui eu tenho um A e aqui eu tenho Z. Então, aqui eu tenho o Z e eu tenho o A. Essa continha aqui, essa aqui que está aparecendo para vocês, era para calcular o número de nêutrons, que a gente vai estudar como é que se faz isso também.
Para calcular o número de nêutrons, eu preciso ter em mãos os números de massa e o número atômico. Ou eu ainda posso ter o meu P, que é o prótons, pois os dois têm o mesmo valor. Z é igual a P, nunca esqueçam. Nesse caso aqui, eu quero calcular os nêutrons. Quantos nêutrons tem este elemento químico? Eu faço essa fórmula, N igual a menos Z. Coloco aqui novamente o N igual ao 14, que é o número de massa, que é representado pela letra A, menos o 7, que é o número atômico que está aparecendo ali, menos o 7, que é o número atômico que está aparecendo ali, e aí o número de nêutrons nessa conta deu 7. Gente, sempre essa fórmula aqui para calcular o número de nêutrons, tá? Vamos para o próximo slide, então. O número de elétrons. O número de elétrons é a quantidade representado pela letra E, e os elétrons são aqueles que ficam na eletrosfera. Tá? Por enquanto, esses dois exemplos aqui vocês descartem e vamos observar o primeiro exemplo aqui, ó. Esse aqui, tá? Este aqui. O número de elétrons de um átomo neutro vai ser definido pelo número de prótons, tá? Pelo número de prótons. Então, aqui, ó, prótons é igual a elétrons num átomo neutro, P igual a E. Nesse caso aqui, eu tenho um átomo neutro. O que é um átomo neutro? É um átomo que não reagiu com outro ainda. Ele está neutro, tá? Aqui eu tenho o número de massa e aqui eu tenho o número atômico. Como que eles chegaram a esses valores aqui, ó? Bem, eles chegaram da seguinte forma. Esse aqui é o número atômico, certo? Z. Vocês sabem que Z, que a professora já falou, é igual a P. Então, o meu Z é 10. O meu P vai ser 10. Se ele é neutro, como eu sei se ele é neutro ou não? Estão vendo aqui neste aqui, ó? Aqui nós temos um 2 menos e aqui nós temos um maisinho. Quando aparecem esses símbolos aqui, de mais e de menos, significa que ele já reagiu, ele não é mais neutro. Aqui não tem nada. Ó, não tem nada, então ele é neutro. Como ele é neutro, eu quero descobrir também o número de elétrons, como esse aqui que está circulado. Como é que eu calculo o número de elétrons deste elemento químico? P é igual a E. Se o meu P é 10, então o meu E vai ser 10 também. Certo? Vamos para o próximo exemplo, então. Agora, vamos falar de átomos que reagiram. Neste caso aqui, os átomos reagiram. Então, nós temos um maisinho aqui no Na e um menos no oxigênio. O que significa dizer? Ele reagiu e aí formou um cátion ou formou um ânion. Quando que ele é cátion? Ele é cátion quando ele fica positivo. E por que ele fica positivo? Ele fica positivo porque ele perdeu na sua eletrosfera elétrons. Nesse caso aqui está aparecendo só um mais, significa que tem um número 1 na frente do mais. Então, ele perdeu um elétron. E aí, o que aconteceu? Ele continuou com 11 prótons, com carga positiva, e ficou apenas com 10 elétrons com carga negativa. Isso possibilita ele estar carregado positivamente. Por isso, um cátion. Feliz, muito feliz, ele está positivo. E aqui nós temos um ânion. Ele está triste porque ele ficou carregado negativamente.
ele tem mais elétrons na sua eletrosfera. Então, ele está, vamos dizer assim, né, triste. A gente, quando está alegre, a gente está positivo, né? E quando a gente está triste, nós também ficamos mais negativos. Então, por isso essa comparação. Então, aqui,